Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco do controlador proporcional. Eu vou dar uma revisada no que seria a planta do nosso sistema, denominada aqui por G de S. Ela se refere a um sistema físico, como por exemplo uma estufa. E eu vou usar esse exemplo da estufa para a gente determinar como obter as características daquela planta. Então a gente tem aqui uma fonte de calor. Esse calor é gerado por uma resistência e essa resistência é alimentado numa tensão de 220 volts. E eu tenho dentro dessa estufa um sensor, teoricamente calibrado, e ele vai indicar apenas a temperatura para nós. A partir do momento em que eu fecho essa chave alimentando a resistência, eu vou começar a monitorar a temperatura desse forno. Então o que acontece? Eu fechei a chave, vai começar a gerar calor, esse calor vai começar a circular por dentro da estufa até chegar no sensor, e o indicador vai apresentar, né, essas variações de temperatura. Então a gente tem como entrada a variável manipulada, que seria o 220 volts, e como saída, que é a variável do processo, neste caso, a temperatura. Esse processo vai ficar muito semelhante a um sistema de primeira ordem, onde a gente tem um ganho estático, a constante de tempo, denominada de tal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar essas variáveis, essas constantes. K, a constante de tempo, tal. Como é que eu faço isso? Primeiramente, para descobrir a variável K, eu vou pegar o quanto que eu apliquei de variação na entrada, A, que no caso do forno é 220 volts. A partir do momento que eu aplico essa variável de entrada, a temperatura vai começar a subir e depois de um determinado tempo essa temperatura vai estabilizar. Então eu preciso descobrir quanto que houve de variação de temperatura para uma determinada variação do valor de entrada. Então eu sei que eu apliquei 220 volts na entrada, obtive uma variação que eu estou chamando de delta, e com esses dois eu consigo descobrir ganho estático, onde eu faço o valor de variação da saída dividido pelo quanto que eu apliquei na entrada. Próximo passo é descobrir a constante de tempo, pegar 63% da variação como saída, venho no gráfico e aonde ele bater eu tenho um instante que ocorreu 63%. Vai ser a constante de tempo do meu sistema. Um exemplo, um gráfico que eu levantei de um sistema físico real, de uma estufa. Temperatura inicial desse gráfico aí é 25, que foi mais ou menos a temperatura ambiente que a gente tinha no dia da aquisição desses dados. E aí, para obter os dados desse sistema, eu tenho aí aplicado 220 volts como entrada. Eu tenho que encontrar então o ganho estático e a constante de tempo. Para encontrar o ganho estático, eu vou pegar quanto eu tive de variação, vamos descontar esses 25 graus Celsius iniciais ali. Eu tenho em torno lá em cima 160 graus Celsius, descontando os 25, eu vou ter uma variação de temperatura de 235 graus Celsius. Com essas duas informações, dividindo então 235 por 220, eu vou ter um valor de K igual a 1,068. Botando esse valor aí lá dentro da função, eu vou descobrir agora a constante de tempo. Eu vou pegar 63% de quanto que eu tive de variação, ou seja, 63% de 235, 63% de 235, que dá 148. Eu somo os 25 graus Celsius da temperatura ambiente e vou procurar lá no gráfico esse valor de 173. Puxando ali no gráfico, aproximadamente, eu vou ter um instante ali de 8 minutos, multiplicando por 60, algo próximo a 480 segundos. Substituindo também esse valor dentro da função, eu tenho a função de transferência dessa estufa, onde eu tenho um ganho estático de 1,068 e a constante de tempo de 480. Então, a função de transferência ela vai representar esse bloquinho ali do G de S. Bom, partindo agora para um sistema de controle proporcional. Primeiramente, eu vou considerar, para facilitar aqui a nossa analogia, o sensor vai ter um ganho unitário. Controlador C de S, eu vou adotar para ele um ganho Kp. Esse ganho, C de S igual a Kp, será o valor que eu vou determinar como um ganho proporcional. E a planta, considerando o sistema de primeira ordem, ganho estático, tal S mais 1. Vale lembrar aqui então, controlador proporcional permite ajustar o erro e o tempo de resposta, porém nunca os dois simultaneamente. Como que é feito isso? Determinando o erro em regime permanente. A variável erro pode ser determinada fazendo R de S menos E, que multiplica Kp, que multiplica a função aqui dentro da planta, que multiplica o sensor. Eu vou só omitir o S aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então a variável erro vai ser igual a referência menos erro vezes Kp vezes G de S
vezes h de s. Rearranjando aqui as equações, botando E em evidência e depois substituindo aqui as duas variáveis, né, isolando a variável erro, que é a variável de interesse, eu chego a esta função aqui. Esta função eu sempre vou utilizar aplicando o teorema do valor final, ou seja, não interessa o tempo que demora para ela estabilizar. A variável erro nada mais é do que a diferença entre a saída e a entrada. Então, por exemplo, para um processo convencional, a gente tem lá, eu setei uma temperatura em 280 graus e a variável lá no processo, medindo ela, está em 270. Logo, uma diferença de 10 graus Celsius. Reescrevendo a função aqui, com as variáveis que a gente tem aqui de cima, nosso diagrama de blocos, eu calculo o erro do meu sistema como sendo o valor da referência, que seria o degrau, dividido por 1 mais o ganho do controlador, vezes o ganho da planta. Como eu não tenho um controlador ainda, esse Kp vai ser unitário. Então, o ganho proporcional eu vou utilizar para calcular o erro desejado. A outra forma é ajustando o tempo de resposta. Então, eu fiz aqui a função transferência malha fechada, onde eu tenho malha direta, dividido por 1 mais a malha aberta. Fazendo um múltiplo comum, simplificando e reescrevendo isso ali tudo, eu vou ter Kp dividido por K, dividido por tal S mais Kp vezes K mais 1. Isso aqui não está na forma normatizada. Para colocar isso aí na forma normatizada, eu vou dividir tudo por 1 mais Kp vezes K, ficando desta forma, essa funçãozinha aí. O que essa função pode estar mostrando para mim? A parte de cima dela vai ser o erro estático do meu sistema em malha fechada. E a parte de baixo, junto ao S, é o tempo de resposta em malha fechada. Logo, o tempo tal mf vai ser igual ao tal da planta, dividido por 1 mais Kp vezes K. E o K como sendo o ganho estático da planta. Isso que a gente acabou de ver se resume basicamente nessas duas funções. Ou eu ajusto o erro em regime permanente, ou eu ajusto o tempo de resposta. Então eu tenho aqui um exemplo que é para determinar o erro em regime e o tempo de estabilização. São duas coisas. Enquanto que ele vai estabilizar e quanto tempo vai demorar para ele estabilizar. Então, como planta, a gente tem um ganho estático de 10 e uma constante de tempo de 2. O Kp eu vou considerar unitário, porque eu ainda não tenho um controlador proporcional. Eu quero descobrir como é que a planta se comporta para daí poder aplicar um ganho para ele. E o valor de amplitude aplicado como degrau vai ser de 24. Então, aplicando as duas equações, para o erro em regime permanente e para o tempo de resposta, substituindo as variáveis aqui, R como sendo degrau, 24, 1 mais Kp, que é unitário ainda, vezes o ganho da planta. Substituindo as variáveis, eu vou ter um erro do meu sistema em malha fechada de 2,18. A constante de tempo em malha fechada, também substituindo as variáveis aqui, eu vou ter 181 milissegundos. Então, com base nessas duas informações, o erro ou a constante de tempo, já em malha fechada, eu posso descobrir o que eu quero para o meu sistema. Eu quero que o erro seja 1,25. Ou, não, eu quero que o meu sistema responda em um tempo menor. Eu preciso que ele estabilize mais rápido. Eu quero que ele estabilize em 50 milissegundos. Então, se eu escolher entre ter um erro menor, eu vou atribuir um novo erro. Se eu escolher uma constante de tempo menor, eu vou atribuir uma nova constante de tempo. Aplicando nesta mesma equação aqui em cima, só reescrevendo ela, eu vou deixar a variável Kp como incógnita e vou atribuir uma nova variável erro. Eu tinha calculado 2,18. Eu não quero 2,18. Eu quero que o erro seja 1,25. Eu estou atribuindo isso. Se eu quisesse diminuir o tempo, eu calculei um tempo, uma constante de tempo de 180 milissegundos, mas eu não quero 180 milissegundos, eu quero que ele estabilize mais rápido. Então eu atribuí aqui 50 milissegundos e vou calcular o Kp para este valor aqui. Trabalhando essa equação, a gente chega aqui em dois resultados. Se eu escolher um erro de 1,25, eu vou ter um ganho Kp de 1,82. Se eu escolher um tempo de 50 milissegundos, eu vou ter um ganho Kp de 3,9. Para a gente poder trabalhar e comprovar esses valores, para poder simular isso aí, a gente pode estar utilizando esses dois programas. Então vamos começar aqui com o Altair Activate. Como eu já tenho meu sistema pronto aqui,
Então vejamos, ó. Aqui nós teríamos o ganho proporcional. Esse cara aqui é a planta, aqui é a saída, malha fechada e um degrau de 24. Então eu vou simular isso aqui tudo, considerando que não tenha ganho proporcional. Então aqui nós temos o gráfico da variável erro e o gráfico da saída. Na nossa apresentação, o erro que a gente tinha encontrado era de 2,18. Então se eu botar aqui no final, logo que ela estabiliza, vocês podem ver que a variável y é 2,18. Vamos comprovar a constante de tempo do nosso sistema. Eu vou descobrir quanto que ele variou, 21,81. Se a gente fazer 63% desse valor, 13,74. 13,74, 13,76. A variável x, 0,18, ou 180 milissegundos. Então, eu posso arrumar duas coisas agora. Então, voltando aqui, ó, o 2,18, que era a variável erro, ou 181 milissegundos. Se eu quiser um erro novo de 1,25, eu vou botar o KP igual a 1,82. 1,82. Então, ok, vou simular. Vamos ver quanto é que ficou a variável erro aqui. Ó. Variável y igual a 1,25. Se eu quiser uma constante de tempo de 50 milissegundos, o KP tem que ser igual a 3,9. Então, se eu botar aqui 3,9, posso até simular menos tempo agora. Pode ver que ela estabilizou mais rápido. Vou vir aqui, vamos simular um tempo aí de 1 segundo. 23,4 vezes 0,63 vai dar 14,74. 14,77, 72 aí. A variável x é igual a 49,6 milissegundos, ou seja, 50 milissegundos. Então vejamos, o que a gente viu aqui? Nós temos um sistema de primeira ordem, e para um sistema de primeira ordem, e aplicando o controle proporcional, que é o mais simples de todos, eu só consigo resolver duas variáveis, ou o tempo de resposta, ou o erro que eu tenho, que eu quero no meu sistema. Um vai influenciar no outro, obviamente, só que aquele que eu determinar vai ficar cravado no valor que eu escolhi, conforme a gente acabou de ver aqui nas simulações. Obviamente, o ganho, somente o controlador proporcional, ele não é muito utilizado na indústria. Porém, ele dá base para a gente estudar os outros controladores, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Aqui, o que a gente tem? Uma planta, considerando uma planta de primeira ordem. Eu omiti o ganho do sensor aqui, mas eu poderia estar botando ele na função. Ele apareceria com uma variável h, multiplicando aqui embaixo também. Se a gente voltar lá no início, então aqui a gente consegue ver que a variável h, ela só foi reescrita, desapareceu aqui porque a variável h estava como unitária. Mas se eu botar o h aqui, eu continuo e utilizo essa variável para poder calcular o ganho proporcional também.